Galera, o Flamengo venceu o Inter no Beira-Rio por 3-1, 2 gols de Pedro e continua líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo conseguiu fazer a sua estratégia rápida, nas melhores oportunidades do Flamengo. O Pedro já fez 2 gols com 12 minutos, chutou as 2 bolas, recebeu e chutou no cantinho. E o Flamengo já teve mais calma para fazer a sua estratégia funcionar. O Flamengo saía muito rápido, com toques rápidos, somente o Arrascaeta dando ótimos passes. E o meio tempo acabou 2-0. No segundo tempo o Flamengo começou do mesmo jeito, não perdeu tanta intensidade como nos outros jogos, e logo já teve a substituição do Plata, da saída do Pedro para a entrada do Plata, e acho que na primeira jogada dele ele recebeu um passe açucarado da Arrascaeta, e já fez 3-0 para o Flamengo, deixando o Felipe Luiz fazer as substituições de maneira mais calma, mais equilibrada, e também tivemos as voltas do Danilo e do De La Cruz, voltas importantes, e também aproveitou para botar o Wallace para jogar os minutos e voltar para voltar a ter minutagem. Depois o Inter começou a botar a parte do time titular para jogar, então começou a jogar um pouco melhor na partida, e no final do jogo conseguiu descontar com o Borré fazendo 3-1. Então o jogo acabou assim 3-1. Bora pro vídeo. Para esse jogo o Felipe Luiz não tinha o Pulgar, que quebrou o pé, né? Tá começando, vai voltar a treinar, então pro fim da temporada a gente vai ter o Pulgar para somar com o time. O Emerson Royal, que teve um entorse no tornozelo, mas provavelmente vai voltar na quarta-feira. Mas eu acho que mesmo assim, mesmo ele voltando, acho que o titular tem que ser o Varela, que jogou muito bem ontem. Para essa partida tivemos ótimas notícias, porque voltaram o Danilo e o De La Cruz, que vão somar bastante para o elenco. Quando eles estiverem 100%, vai ficar. O Felipe vai começar a ter dor de cabeça para montar o time, uma dor de cabeça boa. E também nesse jogo que, pela Libertadores, o Arrascaeta não jogou, então o Arrascaeta voltou para esse jogo também. E ele é importantíssimo para o time. E hoje ele conseguiu dar passes rápidos, uma precisão de passe muito boa, e ajudou muito o Flamengo a fazer esse placar. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Jorginho, Saul, a volta do nosso camisa 10, Arrascaeta, Luiz Araújo na direita, Samuel Lino na esquerda e Pedro centralizado. Vamos às estratégias dos times, começando pelo Inter, que é o dono que jogou em casa. O Roger Machado quis poupar seus titulares, do goleiro até o atacante, porque ele está valorizando mais o jogo de quarta-feira pela decisão da vaga na Libertadores. Então ele levou os titulares, mas a estratégia era fazer o jogo tentando atacar o Flamengo com o time sem muito entrosamento, né, com o time reserva, e depois ia botar os titulares para tentar resolver o jogo. Mas acabou que isso não deu muito certo, porque o Flamengo veio com força máxima. O Felipe Luiz quis botar o time que tinha de melhor para jogar, sem descansar ninguém, porque aí tem 2 prioridades, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Já tem mostrado que quer dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Uma coisa que eu gostei muito foi a entrada do Saul para melhorar o passe no meio de campo, então ficou mais de volante, né? O Jorginho e o Saul, e o Arrascaeta de 10. Então funcionou muito bem, os toques muito rápidos. Então eu gostei dessa estratégia para sair bem com a bola do meio de campo, da defesa para o ataque, que o Flamengo conseguiu fazer transições muito rápidas. Até estava comentando isso em outros vídeos, que o Flamengo não conseguia esses contra-ataques, mas dessa vez conseguiu. Então o Felipe Luiz quis saber de fazer o jogo, conseguir fazer o placar para conseguir fazer as substituições e botar as voltas do De La Cruz e do Danilo, que vão ser muito importantes para o resto da temporada. Então bora para o primeiro tempo. No primeiro tempo o Flamengo jogou com bastante intensidade, como tem feito nos outros jogos, mas dessa vez a estratégia foi um pouco melhor. Então logo no primeiro ataque o Flamengo já levou perigo a defesa ao gol do Internacional. O Internacional, por sua vez, tentou sair para o ataque, mas essa estratégia não era muito boa, porque o time não estava tão entrosado, então o Flamengo teve muita liberdade para conseguir fazer os ataques, né, conseguir contra-ataques e transições muito rápidas. E em jogadas, o Arrascaeta
começou a botar seu brilho no jogo, já fez um grande lançamento para o Varela, que tocou de cabeça, o Pedro está no cantinho para fazer 1-0 para o Flamengo, e o Flamengo não desistiu, foi botando intensidade, o Inter tentando sair, mas o Flamengo saía muito rápido, e depois uma outra jogada, o Arrascaeta conseguiu achar o Lino, que devolveu para o Arrascaeta, que tocou para o Pedro, para fazer 2-0 para o Flamengo, mais um chute no cantinho. Então, boas notícias, o Pedro voltou fazendo gol, que é bom para dar confiança para ele para o resto da temporada, que ele vai ser muito importante para a gente. E a partir daí o Flamengo controlou o primeiro tempo, sem ter muitas ameaças, e ainda teve uma bola interessante, depois de um cruzamento na área, o Léo Pereira deu uma bicicleta, acertou a trave, então poderia até o Flamengo ter feito mais um gol ainda no primeiro tempo, mas acabou assim, 2-0, e podendo ter o Felipe Luiz usar mais tranquilamente suas táticas para o segundo tempo. No segundo tempo caiu um pouco a intensidade do Flamengo, mas não tanto como caía nos outros jogos, e o Felipe Luiz logo fez uma substituição rápida, que viu que o Inter ia começar a pressionar o Flamengo ia ter mais espaço e poderia usar a velocidade, e aconteceu isso, ele tirou o Pedro para botar o Plata, e o Plata já entrou no jeito dele, com velocidade, partindo para cima, e depois de um toque açucarado do Arrascaeta, ele chegou perto, entrou na área, chutou no cantinho para fazer 3-0 para o Flamengo, dando mais tranquilidade para o time, e o Felipe Luiz conseguiu mexer, conseguiu fazer os retornos, tirar o Léo Ortiz para dar uma descansada, botou o Danilo, tirou o Jorginho, botou o De La Cruz, então foram boas notícias para o Flamengo, que são jogadores que vão ser importantíssimos para essa reta final, tanto de Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Felipe Luiz também tirou o Arrascaeta para botar o Carrascal, e uma coisa que não prestaram atenção na transmissão, que o Luiz Araújo passou para a esquerda e o Carrascal foi jogar na direita, e também ele voltou com o Alacian, que estava precisando voltar a jogar, estava uns jogos sem jogar, para ele ganhar minutagem e ficar melhor, né, para conseguir ter confiança para os próximos jogos, que ele também vai ser um jogador importantíssimo para o Flamengo. Por sua vez, o Roger queria já estava com a estratégia de botar os titulares para jogar, então fez as 5 substituições com 5 jogadores que provavelmente serão titulares para quarta-feira na Libertadores. O Inter começou a pressionar o Flamengo, o Flamengo com 3-0 baixou bastante a intensidade, mas o Inter começou a pressionar, não tendo muito perigo. Aí começou a ter perigo a partir dos, 35 minutos do segundo tempo. Botou bola na trave, começou a ter bastante boas jogadas, e depois de um cruzamento, o Borré se antecipou a zaga do Flamengo, fazendo o gol do Inter, diminuindo para 3-1. Mas já era tarde demais, porque foi nos acréscimos o gol, então acabou assim 3-1. Eu sei que boa parte do jogo, quando o Flamengo estava fazendo 3-0, estava jogando com o time reserva do Internacional, mas foi bom o Felipe Luiz fazer seus testes, e o Flamengo conseguiu fazer uma coisa que não fazia há muito tempo, acertar os passes, as assistências e as finalizações. O Pedro foi super preciso nas finalizações, jogou no cantinho, até o Plata, que às vezes é criticado pela finalização, conseguiu finalizar também no cantinho. Então, para mim, são boas notícias. Eu sei que foi um jogo facilitado por ser os reservas, e quarta-feira o jogo vai ser muito mais difícil, porque o Inter vai tentar de qualquer forma conseguir levar essa vaga para as quartas de final da Libertadores, mas o Flamengo precisa estar atento, não jogar com resultados. Acho que o Flamengo tem que jogar da maneira que ele joga, com intensidade no primeiro tempo, tentando abrir o placar, porque já vai disputar o Inter, porque a gente está com 1-0 na frente. Se fizer mais um gol, vai para 2 e vai complicar bastante o Inter, porque o Flamengo não tem tomado muitos gols. É o melhor ataque, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Deixem nos comentários se vocês acharam dessa escalação do Flamengo, do Felipe Luiz ter usado força máxima, e também o que vocês acharam da entrada do Saúl no meio de campo. Eu particularmente gostei bastante da entrada dele, ele melhorou o passe do Flamengo, então a transição do Flamengo estava muito rápida para o ataque. O Jorginho e o Saúl davam a bola para o Arrascaeta,
O Arrascaeta já lançava o Lino, às vezes lançava até o Varela. Eu gostei muito do jogo do Varela também, então deixem nos comentários o que vocês acharam também desse jogo do Flamengo e quais são as suas expectativas para o jogo da Libertadores lá no Beira-Rio, a volta das oitavas de final. Então se inscreva no canal, ative o sininho, um grande abraço.